Olá, boa tarde, meus queridos alunos. Bom dia, boa noite, uma boa madrugada para quem esteja assistindo, independente do horário. Meu nome é professor Silvio Soares, estou aqui no Revisão PGE para trabalhar um pouquinho com vocês uma disciplina bastante gostosa chamada Direito do Consumidor, né? Uma disciplina da qual faz parte aí do edital da PGE do Distrito Federal. E hoje nós passamos rapidamente aqui para falar em poucos minutos um pouquinho de alguns pontos importantes que acredito que seja também interessante para que vocês possam oportunizar uma visualização sobre eles. E começaremos a falar um pouquinho sobre as práticas comerciais, começando pelo artigo 30 do nosso Código de Defesa do Consumidor. Fiquem muito atentos, que o artigo 30 ele deixa bastante claro a divulgação das publicidades feitas pelo fornecedor. Toda divulgação feita, ela veicula, e veiculando, ele deve o quê? Cumprir na íntegra, pessoal, o que ali foi disparado, aquilo que foi colocado. Então fique bastante atento em questões que falem sobre a publicidade, sobre informações que são trazidas junto ao mercado de consumo. Eu sempre digo ao meu aluno que o que anuncia vincula, e se vincula, deve, por obrigatoriedade, ser cumprido. Por isso nós falamos aqui das consequências, né? Da integração e da obrigação. Ou seja, o que anuncia integra, integrando gera a obrigação de ser cumprida. Lembre-se também do nosso artigo 31 do nosso Código de Defesa do Consumidor. O artigo 31 deixa bastante de forma explícita que a oferta ela deve conter o quê, pessoal? Informações claras, precisas e sempre legíveis. É importante nós observarmos do artigo 31 a famosa forma indelével no seu parágrafo único. Fiquem bastante atentos, porque quando nós falamos em forma indelével, é um parágrafo novo. Ele veio lá no ano de 2008, sendo que o nosso CDC era de 1990. E a forma indelével, ela é utilizada para produtos refrigerados, produtos que passam por baixas temperaturas ou que tenham um singelo contato com água. Então, a forma indelével é um tipo de etiqueta que não some aquelas informações. Então, o parágrafo único do artigo 31 estabeleceu que para os produtos refrigerados, ele deve conter as suas informações na forma indelével. Então, lembrem-se aí no dia da prova, se nós tivermos alguma informação sobre isso, lembrem-se, pessoal, das etiquetas com durabilidade para produtos refrigerados, ou também conhecido como etiquetas na forma indelével. Lembrem-se também do artigo 35. O nosso artigo 35 é o que nós chamamos de artigo do cumprimento forçado da obrigação. Nós temos no artigo 35 três incisos. Ou seja, pessoal, a partir do momento que é feita uma publicidade, que é trazida uma oferta, uma apresentação, lembrem-se que o consumidor, a partir do artigo 30, ele já estará vinculado àquela informação que foi colocada a ele e, consequentemente, deve-se, por obrigação, ser cumprida. Em caso de uma negativa, lembre-se do artigo 35, onde o consumidor poderá requisitar o cumprimento forçado da obrigação, ele poderá aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente àquela anunciada, ou, em último caso, rescindir o contrato. Lembrem-se, se houver uma rescisão do contrato, o consumidor ainda terá direito a reivindicar, pessoal, a restituição eventualmente antecipada a esse determinado fornecedor. Então, o artigo 35 ele é muito importante e guardem ele com vocês, porque em muitas provas ele já foi cobrado. Falou em cumprimento forçado da obrigação, lembre-se do 35. Cumprimento forçado, ou seja, entregar o produto conforme a oferta ou publicidade, aceitar outra ou prestação de serviço equivalente ou rescisão do contrato. Além disso, pessoal, nós ainda continuamos as nossas práticas comerciais falando um pouquinho sobre o próprio artigo 32, sobre a oferta de componentes e peças de reposição. Lembre-se que no artigo 32, ele deixa bem claro que mesmo deixando de produzir determinados componentes ou peças, os fabricantes eles são obrigados a manter, né, a entrega deste produto, a venda desse produto por um tempo razoável. Qual é esta razoabilidade de tempo, pessoal? Esta razoabilidade de tempo ainda é bastante debatida nos nossos tribunais superiores. Nós encontramos vários posicionamentos.
Os últimos posicionamentos que hoje encontramos sobre a matéria é visualizarmos que este prazo razoável estabelecido, ele deve equiparar-se à vida útil do produto. Então, ali é tirada uma média para a atribuição do prazo para a reposição dessas peças ou componentes. Então, fiquem atentos no dia da prova. Caso nós tenhamos alguma questão relacionada a isso, o STJ já se posicionou em prazos relativos a 10 anos para determinados produtos, como já posicionou também com outros prazos. Então, a técnica a ser utilizada aqui é observar que esta reposição de peças, de componentes, devem ser de acordo com a análise do caso concreto e, consequentemente, com a vida útil desse respectivo produto. Então, fiquem espertos e atentos também. O artigo 33, ele fala sobre as vendas por telefone e reembolso postal. Lembre-se, pessoal, que todas as vendas feitas por telefone, reembolso postal, o envio de mercadorias através dos correios, né, as compras feitas através de telefone, ela deve trazer todas as informações do fabricante, o endereço da embalagem, a publicidade e todos os impressos, as informações ali adequadas a este envio. Lembre-se também do artigo 33, exatamente do parágrafo único, que ele deixa bem claro que na oferta ou venda por telefone, pessoal, as chamadas originadas pelo consumidor, elas devem ser gratuitas, elas não podem ser cobradas. Então tome cuidado com algum exemplo, alguma questão que possa cair nesse sentido. Cobrou quanto a essas ligações, torna-se, pessoal, totalmente abusivo. O artigo 33, parágrafo único, proíbe estas cobranças originadas através do consumidor para adquirir produtos através de ligações telefônicas. Também, pessoal, notem esta figurinha da responsabilidade pelos atos dos prepostos no artigo 34. Notem, pessoal, que é solidariamente responsável pelos atos dos seus prepostos e representantes autônomos. Ou seja, o fornecedor é solidariamente responsável pelos seus prepostos e representantes. Por que nós dizemos isso, pessoal? Em muitos casos, nós comemos bolas em algumas questões já cobradas em concursos passados. Então, o artigo 34 deixa bem claro e retira qualquer sombra de dúvidas em não aplicabilidade da responsabilidade solidária. Lembra-se aqui que o fornecedor responderá solidariamente em relação aos seus respectivos produtos. Desculpe, pessoal. Responderá solidariamente em relação aos seus prepostos e representantes, tá? Então, fique bastante atento também ao artigo 34. Outro ponto importante, pessoal, rapidamente aqui nesta visão aqui do nosso aulão, é observarmos também o artigo 43, tá? O artigo 43, pessoal, ele retrata um pouquinho sobre a inclusão de nomes quanto aos inadimplentes nos órgãos SPC e Serasa, tá? Então, os bancos de dados e cadastros dos consumidores. Eu peço para vocês tomarem muito cuidado com isso, porque, primeiro, nós temos que observar esses pontos culminantes aqui trazidos: acesso, transparência, retificação, comunicação, prazos e principalmente as súmulas que aqui trouxe. Por quê? Elas estão diretamente ligadas à negativação, ao cadastro dos inadimplentes. Lembre-se, então, que o artigo 43 ele vai culminar em todas essas características. Primeiro, dando acesso total e a sua integralidade ao consumidor. Então, todas as vezes que o consumidor, pessoal, ele verificar alguma informação que não condiz com a realidade, lembre-se que ele poderá diretamente entrar em contato com o órgão e reivindicar a retificação daquelas informações. Então, acesso direto, a retificação ela deve ser feita pelo consumidor quando ele verificar informações que não condiz com a realidade, dando a obrigação direta num prazo de até 5 dias úteis para que nós tenhamos a exclusão do respectivo nome dos órgãos de proteção ao crédito. Lembre-se também do outro prazo que aqui temos. Nós teremos um prazo de até 5 anos, onde o nome do consumidor poderá se manter-se negativado. Fiquem atentos que, quanto às últimas jurisprudências observáveis aí dos nossos tribunais superiores, o STJ se posicionou no seguinte sentido para o início da contagem desse prazo quinquenal. O STJ se posicionou nos últimos julgados
que este prazo será cumprido da data do vencimento da dívida e não da inscrição junto ao órgão de proteção, junto ao órgão de inadimplentes, seja ele o SPC, seja ele o Serasa. Aqui também citamos, pessoal, a súmula 385, a súmula 359, a súmula 550 e a súmula 404, ambas do STJ. A 385, fiquem bastante cientes para aqueles que não se lembrem. Pessoal, se houve uma negativação indevida, nós temos a possibilidade do cabimento dos danos morais. Quando ele não será aplicado? A súmula 385 deixa isso bem claro. Quando, no momento da negativação indevida, já aquele consumidor possuir negativações devidas pré-existentes. Se isso acontecer, a súmula 385 do STJ exclui a possibilidade de aplicação de danos morais. Lembre-se também da súmula 359, pessoal, súmula bastante importante. A súmula 359, ela deixa bem claro que a obrigatoriedade de comunicação prévia do consumidor quanto à futura negativação cabe ao órgão mantenedor. Então, como estamos falando aqui, né, do exemplo do SPC como do Serasa, caberá a eles, através da súmula 359, comunicar ao consumidor previamente para a futura negativação. Lembrando que a comunicação prévia, conforme já expedido no artigo 43, parágrafo 2º, ela é obrigatória. Então, independente se a dívida, né, pessoal, lá esteja, lembre-se que a comunicação prévia é obrigatória e aqui a súmula 359 estabeleceu a obrigação ao órgão mantenedor. Falamos também da súmula 404, pessoal, bastante importante. A súmula 404, ela deixa bem claro que a situação do aviso de recebimento na comunicação prévia ao consumidor é dispensável. É isto mesmo, galera. Repetindo, a súmula 404 do STJ deixa bastante claro que o aviso prévio... pessoal, me desculpe, o aviso prévio. A súmula 404, me desculpe. A súmula 404, ela deixa bem claro que a comunicação prévia é dispensável o aviso de recebimento. Então, notem que o mero informe através de uma comunicação prévia produzida por parte do órgão mantenedor excluiria a responsabilidade quanto à falta de comunicação prévia. Então, o que a súmula 404 quer dizer? Que o AR, que anteriormente a súmula 404 tornava-se obrigatório, a partir dela tornou-se dispensável. Então, um singelo demonstrativo de envio daquela comunicação já isentaria de responsabilidade aí os órgãos, né, que comunicarem a sua respectiva futura inadimplência junto a determinado estabelecimento. A súmula 550 também é importante porque, pessoal, ela se trata do score de créditos. O score de créditos hoje é uma medida utilizada, né, para verificar a nivelação que você possui de positividade ou negatividade em relação ao mercado de consumo. Notem que a súmula 550 estabelece que o score de crédito é permitido e esta consulta feita através do score de crédito pela súmula 550 não obriga que eu peça a autorização do consumidor. Então, eu posso fazer esta pesquisa sem a autorização do consumidor. Mas a própria súmula estabelece que quando o consumidor tem informação que ele está sendo pesquisado por determinada instituição financeira, a própria súmula determina que ele também terá o direito de reivindicar essas documentações e todos esses acessos que fora feita em relação ao seu nome. Então, guardem na cabecinha de vocês essas súmulas, que elas podem fazer a diferença aí no dia da sua prova. 385, 359, 550 e súmula 404. E por fim, aqui nós temos os cadastros de fornecedores no artigo 44. O artigo 44 ele já deixa bastante claro a obrigatoriedade anualmente dos PROCONs, o quê, pessoal? Dos órgãos públicos que são terem a divulgação de cadastros atualizados das reclamações fundamentadas dentro daquele estado. Então, é obrigatório que cada estado faça a divulgação das empresas mais reclamadas em todos os anos. Então, notem que vocês já podem ter passado por isso dentro, né, o seu estado.
Então, cada estado, através do artigo 44, atribui essa obrigatoriedade de comunicação, né, de transparência em relação às reclamações fundamentadas de produtos ou serviços feitos dentro do seu respectivo estado. Bacana, pessoal? Então, este primeiro bloco era para nós trabalharmos um pouquinho com esses pontos que são importantes e podem sim fazer a diferença no dia da sua prova. Bacana? Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Fui!